Acredite se quiser, mas nos Estados Unidos existe uma direita conservadora que olha para o país, percebe que ele está em colapso e reclama. É o caso do David Brooks, um jornalista muito conhecido, muito respeitado, escreveu textos de opinião no New York Times durante muito tempo. E o David Brooks pontua que há alguns problemas nos Estados Unidos. Em primeiro lugar, uma compreensão muito distorcida daquilo que conservadorismo, segundo ele, deveria significar. Para o Brooks, Trump não é exatamente um conservador, uma vez que se propõe não a conservar as instituições que deveria defender, mas sim a criar dentro delas um ou outro tipo de ruptura. Mas esse é só o início do problema. O Brooks também vai além, dizendo que há uma ruína moral nos Estados Unidos que precede a ruína social e econômica e faz uma crítica da elite dentro da qual ele se enquadra. E aqui, nós, membros de uma elite educada, fizemos algumas coisas boas. Criamos a internet, o brunch, os coquetéis sem álcool. De nada, né? Mas também fizemos umas coisas ruins. Criamos uma meritocracia desenhada em torno das habilidades que nós mesmos possuímos e manipulamos o jogo para que nós vencêssemos e os outros perdessem. Isso foi dito numa palestra dele na Alliance for Responsible Citizenship, Aliança pela Cidadania Responsável, que é uma organização de direita, né? Eu quero compartilhar com você um trecho maior da fala do David Brooks, não porque eu me identifico com a maneira dele enxergar o mundo, definitivamente não é o caso, mas porque esse ponto de vista dele está um pouquinho distante dos estereótipos que a gente costuma cultivar aqui no Brasil. Seguramente vale a pena, se a nossa intenção é compreender o colapso da potência ao norte. Aos 12 anos, as crianças americanas de famílias ricas estão 4 séries à frente de todas as outras. Na universidade, os jovens ricos têm 77 vezes mais chance de entrar em uma faculdade da Ivy League do que os de escolas públicas pobres. Na vida adulta, 54% das pessoas em locais de trabalho de elite vieram das mesmas 34 universidades de elite. Assim, acabamos criando um sistema de castas nos Estados Unidos. Pessoas com apenas o ensino médio vivem 9 anos a menos do que pessoas com o diploma universitário. Pessoas com ensino médio têm 5 vezes mais chance de ter filho fora do casamento. São 2,4 vezes mais propensas a dizer que não têm amigos. Criamos um sistema de castas, embora a gente finja que isso aqui é um lugar igualitário. Mas o pior que fizemos não foi material. A América, os Estados Unidos, têm uma economia muito forte. O pior que fizemos foi espiritual. Privatizamos a moralidade e destruímos a ordem moral. O historiador George Marsden disse que o que dava poder à retórica de Luther King era o senso de que havia uma ordem moral embutida no universo, que se a escravidão não é errada, então nada é errado. Se a segregação não é errada, nada é errado. Nós pegamos essa ordem moral essencial, que mantém as pessoas unidas, e aí decidimos, olha, cabe a você encontrar sua própria verdade, seus próprios valores. Em 1955, um grande jornalista americano, o Walter Lippmann, já tinha percebido que isso seria um grande problema, e ele disse: se o que é certo e errado depende do que cada indivíduo sente, então a gente está fora dos limites da civilização. E sem uma ordem moral forte, é difícil de haver confiança, é difícil de encontrar sentido na vida. Assim, os Estados Unidos, e creio que o Reino Unido também, acabaram virando sociedades muito tristes. Há um aumento de problemas de saúde mental, aumento no suicídio. 45% dos estudantes do ensino médio dizem que se sentem continuamente sem esperança e desanimados. Desde o ano 2000, o número de americanos sem amigos quase quadruplicou. Desde 2000, o número de pessoas que dizem estar no nível mais baixo de felicidade aumentou 50%. Ficamos muito tristes. E assim, inventamos Donald Trump. Algumas pessoas pensam que Trump é um populista. Mas Trump e Elon Musk estudaram na Universidade de Pensilvânia, uma Ivy League, e se tornaram bilionários. J.D. Vance estudou em Yale, Peter Hegseth foi para Princeton e Yale, Stephen Miller foi para Duke. E apresentadores da Fox News, como a Laura Ingraham, foram para Dartmouth. Eles representam uma elite educada. É a característica central dessa elite é que não são pró-conservadores, são só anti-esquerda. Eles não têm uma visão conservadora positiva da sociedade, apenas querem destruir as instituições que a esquerda agora domina. A essas alturas, você pode estar pensando que é discutível, que qualquer coisa
digna de ser chamada de esquerda domine instituições nos Estados Unidos. Tudo bem, é um ponto digno de alguma discordância, de algum debate, mas para mim, o que é mais interessante de perceber é que, mesmo quando o David Brooks centra a crítica dele no aspecto moral, talvez espiritual, palavra que ele não hesita em usar, mesmo assim ele deságua numa certa incompetência do presidente dos Estados Unidos. Trump entregou nossos trunfos de negociação com Putin antes mesmo de começarmos as conversas. Elon Musk tem jovens de 25 anos demitindo pessoas que controlavam nossos códigos nucleares. É como se o Sam Bankman-Fried tivesse assumido o controle do nosso arsenal nuclear. Além disso, o narcisismo das elites leva essas elites a destruírem cada sistema de crença que elas tocam. Os conservadores acreditam que sociedades saudáveis se constroem sobre instituições saudáveis. Mas eles são anti-institucionais. Conservadores acreditam em mudanças lentas e graduais, como dizia Edmund Burke. Mas eles são a favor da ruptura. Conservadores acreditam em um governo constitucional. O Trump mesmo diz, eu sozinho posso consertar tudo. Conservadores acreditam em normas morais. Eles estão destruindo essas normas. E outro sistema de crença que estão destruindo é a fé judaico-cristã, que se baseia em servir os pobres, os imigrantes, os estrangeiros. Eu estive na Namíbia e também na África do Sul, nos anos 90 e 2000. Vi pessoas morrerem de AIDS. Depois voltei com meu amigo Mike Gerson e vi 25 milhões de vidas salvas. Vi pessoas vivendo com dignidade. E o que foi a primeira coisa que o Trump fez? Destruiu esse programa. Meus amigos nos Estados Unidos são cristãos evangélicos conservadores que querem combater o tráfico sexual, a pobreza, preservar a segurança nacional. E Trump declarou guerra a esses cristãos. Então, eu descrevi 3 coisas que nós, as elites educadas, trouxemos a vocês. Destruímos o tecido social por meio da desigualdade. Destruímos o tecido moral ao privatizar a moralidade. Destruímos o tecido institucional. E o que está acontecendo agora? Como é que a gente volta para o estado de coisas anterior? Olha, eu costumo perguntar às pessoas, me conta um momento que fez de você o que você é. E ninguém responde, foi quando eu fiz uma viagem incrível ao Havaí. Ninguém diz isso, eles dizem, foi quando eu passei por um momento muito difícil, a morte de alguém, a perda, mudar de casa, começar uma nova vocação. O teólogo Paul Tillich disse que esses momentos de sofrimento interrompem a vida e lembram a gente de que a gente não é quem a gente pensava que era. A gente escava o chão do porão da nossa alma e aí revela algo lá embaixo. A gente escava mais fundo e revela outra cavidade ainda mais profunda, uma verdade subjacente. Nos momentos de sofrimento, você se vê de maneira mais profunda do que jamais viu antes. E nesses momentos você pode ser quebrado ou pode ser aberto. E as pessoas transformadas decidem, vou ser aberto. E as nações transformadas pelos momentos de sofrimento dizem, vamos ser abertos. Já passamos por períodos de crise nacional antes. Em todo o mundo, nações enfrentam crises espirituais e culturais e depois se renovam. Os Estados Unidos, entre 1820 e 1848, o Reino Unido, nos anos 1980, a Austrália, nos anos 1970, Alemanha e Japão, após a Segunda Guerra, Coreia do Sul, nos anos 80, Ruanda, em 1994, Chile, nos anos 90. Meu próprio país já fez isso várias vezes. Crescemos não por meio de uma jornada feliz, mas através de ruptura e reparação. Quando a sociedade e a cultura entram em crise, nós damos um jeito. Nos anos 1770, a velha ordem colonial teve de ir embora, desculpe. Nos anos 1830, a elite da costa leste tinha poder demais. Andrew Jackson trouxe uma era de populismo. Nos anos 1860, a ordem da escravidão precisou acabar. Abraham Lincoln trouxe a redenção nacional. Nos anos 1890, a gente falhou na industrialização. A gente teve um renascimento cívico, com organizações que preencheram o vazio e criaram uma sociedade sã. Nos anos 1960, a cultura conformista dos anos 50 precisou ir embora. E a gente teve várias mudanças naquela década. A tentação de quem não lê a história é pensar, dessa vez é diferente. Mas olha, a gente está em outro período de ruptura e reparo.
Temos recursos espirituais. Sou conservador. Acredito que somos herdeiros de uma grande herança espiritual. E no fim da exposição, ele dá ainda mais ênfase ao aspecto moral do colapso. Como se isso que ele chama de elite educada conservadora dos Estados Unidos estivesse descobrindo, agora, 2025, certas contradições morais desse império. Um privilégio que nós aqui no Sul Global tivemos muito antes. As mudanças culturais acontecem no nível espiritual, como disse T.S. Eliot. Você não pode criar um sistema tão perfeito dentro do qual as pessoas não precisem ser boas. A mudança vem quando a gente coloca a formação moral no centro da sociedade e, finalmente, acontece o nível cívico da mudança, quando 1000 vozes e 1000 organizações criam 1000 instituições que trazem cura e relacionamento à sociedade. É assim que a cultura muda. Eu estava num bar cerca de 2 meses depois do 7 de outubro. E se você me visse lá, você pensaria alguma coisa como, porra, que cara triste aí bebendo sozinho. Eu chamo isso de reportagem. E aí eu estava rolando ali meu Twitter, vendo umas imagens brutais do Oriente Médio, quando me deparei com um vídeo do James Baldwin, e ele dizia, sabe, não há tanta humanidade quanto gostaríamos, mas tem o suficiente. E você tem que lembrar que, quando você anda pela rua, cada pessoa que você encontra poderia ser você. Você poderia ser aquela pessoa, aquele monstro, aquele santo. Você precisaria decidir quem vai ser. James Baldwin foi tratado de forma vergonhosa pela minha sociedade, por causa da raça dele e de outras coisas. Ele tinha todo o direito de ser amargo, mas mesmo naquelas circunstâncias, ele proferiu uma declaração humanista suprema. Você pode ser aquela pessoa pode ser você. E essa frase ficou ecoando na minha cabeça quando eu vi isso. Humanismo desafiador. Que, mesmo em tempos duros e brutais, nós sejamos chamados a ver uns aos outros de forma mais plena, mais profunda, mais respeitosa. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá aí uma coisa que pode sair da boca do membro conservador da elite educada dos Estados Unidos e desse pobre ferrado mal nascido no quintal aqui do Sul Global. Ambos dizemos a mesma coisa. Muito obrigado. Ó, se você prefere os textões, eu não me espanto, eu entendo. Os textões levam muito mais tempo em pesquisa, redação, edição. E eu não pretendo parar com isso de jeito nenhum. Esses vídeos aqui trazem assim alguns conteúdos que eu acho interessantes aí da internet, traduções, análises mais rápidas e tal. São os conteúdos que eu faço para recompensar os apoiadores desse canal. E esse está aberto assim para todo mundo, para que você saiba como é que é a vida aí de quem apoia o canal, né? Tem esses vídeos, também tem o grupo no Telegram, onde o pessoal manda áudios para compor o PS dos textões e tal. Então fica o meu convite para que você se junte a nós. Mas, seguindo o bordão de sempre, né? Só se você quiser. Acho que era isso, gente. Valeu!